Quando eu começo no balé, quando eu começo a fazer balé, a gente vai precisar aprender os movimentos. É como se até hoje eu falasse português e de repente eu começo a falar francês, começo a falar russo. Sim, eu preciso aprender as palavras. Eu preciso aprender como liga uma palavra na outra, né? Qual a gramática daquele idioma. Eu preciso aprender como é a entonação, o sotaque para parecer mais natural. Enfim, quando a gente estuda um idioma, a gente começa a primeiro aprendendo palavras soltas, depois aquilo vai ligando numa frase, depois a gente vai conseguindo ler um texto, depois a gente consegue assistir um vídeo. Não é assim que funciona para aprender idioma? No balé é a mesma coisa. Você tem a sua linguagem corporal hoje, que é andar com os pés virados para frente, muitas vezes as costas um pouco soltas, né? São posturas naturais que o seu corpo já entende como natural. Quando a gente começa a fazer balé, a gente está aprendendo uma linguagem corporal nova, diferente. Então, eu já tenho que virar as pernas para fora, eu preciso estar o tempo todo tracionando as minhas costas para cima, as minhas costelas têm que ficar fechadas, meu abdômen preso, quadril encaixado, joelho esticado, é um monte de regras corporais, sim, que a gente passa a ter que aprender a partir do momento que a gente começa a fazer balé. Então, para eu aprender essas regras corporais ali, não estou nem falando dos passos ainda, tá? Eu estou falando da maneira como você se coloca. Para eu aprender isso, é muito difícil eu aprender isso ainda tendo que manter meu equilíbrio. Então, quando a gente coloca uma sapatilha de ponta, a gente se apoia em cima dos dedos do pé. E isso reduz a minha base de contato com o solo. O que eu quero dizer? Quando eu coloco a meia ponta, eu coloco os dedos no pé no chão. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho essa base de contato. Quando eu coloco sapatilha de ponta, eu só tenho essa base aqui. Quanto menor a base de contato com o solo, mais difícil de se equilibrar. Sim? Se eu tô lá pisando com o pé inteiro no chão, tá tudo bem. Se eu subo na meia ponta, já começa a ventar, né? Já começa a balançar um pouquinho. Sim, se eu subo na ponta, então balança muito mais. E aí, a gente não pode, não tem como a gente desenvolver todo o aprendizado corporal do balé, aprender os passos, como é que executa e tudo mais, se a gente tiver com essa base pequenininha, se a gente tiver na ponta. Então, a primeira coisa que acontece é que quando a gente começa balé, a gente começa com uma sapatilha assim, ó, é uma sapatilha de meia ponta, molinha, tá vendo? Ó, ela é um tecido, ó, eu posso amassar ela aqui na minha mão. A gente começa com essa sapatilha aqui. Quem faz aula em casa pode fazer com uma meia, tá? Na semana de balé para mulheres adultas, na aula 2 eu vou ensinar vocês a usarem a meia como forma de sapatilha, tá? Porque na aula 2 a gente vai fazer uma sequência ali. E aí a gente começa assim, com uma sapatilha de meia ponta. Por quê? Porque eu vou ter toda essa base de contato no chão para manter lá o meu equilíbrio, para que eu consiga aprender os passos sem cair, ok? Conforme a gente vai se desenvolvendo e vai aprendendo essa nova linguagem que é o balé, entendendo como coloca a postura, aprendendo o passo a passo de cada movimento, o balé passa a ficar mais fácil. Pensa comigo. A gente olha a sapatilha de ponta e a gente, né, vislumbra, acha lindo e tudo mais. Gente, eu também, nossa, meu sonho era colocar uma sapatilha de ponta no pé quando eu comecei balé. Eu acho que é o sonho de toda bailarina, independente da idade. Só que, na verdade, tirando o romantismo, o que acontece com a sapatilha de ponta? A sapatilha de ponta ela vai ser indicada para uma bailarina a partir do momento que a professora percebe que o balé começou a ficar fácil para ela. Então, ela já domina a postura, ela já sabe executar os passos de base, os passos mais comuns de uma aula. Aí a professora começa a pensar em colocar ela na sapatilha de ponta. Por quê? Porque é uma forma de continuar desafiando essa aluna. Quando a sapatilha de ponta foi criada, foi exatamente para isso, para dificultar os movimentos do balé.
porque aí tornava aquela execução mais exuberante. Então, depois que a gente aprende tudo que a gente pode aprender com a meia ponta, que são todos os passos do balé, e que a gente começa a dominar o que a gente aprendeu, aí a nossa professora de balé vai sugerir para que a gente use uma sapatilha de ponta como essa aqui, por exemplo.